E aí, povo, tudo bom? Para que sim. Hoje eu vou reagir Regina, né? Que ele reage filme, aí, sério. Essas coisas eu vou deixar o link do canal dele, que vai ser logo esse vídeo aqui que eu vou deixar, tá? Na descrição do vídeo. Depois do vídeo, vocês vão lá no canal dele e dar uma força pra ele, beleza? Bora lá. E ele vai reagir o filme de Harry Potter, não sei qual desses aqui, que eu gostava muito, né, do filme, né, da trilogia, da, da sequência, né, do filme. Mas, tipo, hoje em dia, tipo, não é mais aquela coisa da emoção que tinha quando mais jovem, né? Das sagas de maior sucesso do cinema, mas isso não impede o filme de não fazer o menor sentido. Claro que não dá pra esperar muita coisa da J.K. Rowling. Essa mulher é uma metralhadora de bosta, mas não lembrava que o filme era tão sem noção assim. Então venha comigo e se prepara pra não entender absolutamente nada do que se trata essa saga. Harry Potter é um garoto muito coitado que mora com os tios malvados dele, tanto que ele tem que dormir debaixo de uma escada. Se bem que ele também não é tão coitado assim. O aluguel de um quarto desses em São Paulo é uns 3 mil reais. Daí no aniversário do primo dele, eles vão pro zoológico. E o Harry, como qualquer criança solitária esquisitona sem amigos, conversa com a cobra. Sendo que esses vidros de zoológico são muito grossos, não dá pra você escutar o que tá se passando do outro lado. E aí quando o primo dele se apoia no vidro pra ficar enchendo o saco da cobra, o Harry Potter, muito malandro, simplesmente faz o vidro desaparecer e o primo cai dentro do aquário da cobra. E eu acho que assim, que porra foi essa? O cara simplesmente meteu uma magia sem conjurar nada, sem proferir uma palavra. E além disso, ele nunca mais usa esse feitiço, sendo que é uma magia extremamente útil. Dá pra você sumir com os vidros de um Civic e roubar ele. Se eu fosse bruxo, eu ia ser a pessoa mais desonesta do mundo. Daí em casa, o Harry recebe uma cartinha de Hogwarts, convidando ele pra estudar na escola de bruxos. Mas ele não chega a ler a carta porque o tio malvado dele joga fora. E nos dias seguintes, ele continua recebendo cartas todos os dias sem parar, até a casa dele ficar parecendo um sorteio da Telecena. Então os tios dele decidem se mudar pra uma torre no meio do mar. E dessa vez Hogwarts manda um representante da escola pra buscar o garoto, um homem muito grande chamado Hagrid. O Hagrid conta pro Harry que ele é um bruxo, os pais dele eram bruxos e ele vai estudar numa escola de bruxo. E fácil assim, ele simplesmente leva o menino embora. Se isso fosse um sequestro, teria sido o sequestro mais fácil da história. Mas antes de ir pra escola, eles vão pro Beco Diagonal, que é basicamente uma 25 de março, só que pra bruxo. Porque eles precisam comprar o material. E eu também comprava todo o meu material escolar ali na 25, no Armarinhos Fernando. Só que o Harry não precisa disso, ele é rico. Primeiro eles passam no banco pra sacar o dinheiro que os pais dele deixaram de herança e é uma puta grana. Pena que eu acho que essas moedas só servem no mundo dos bruxos. É tipo você deixar toda a sua herança em forma de créditos do Clube Penguin. Porra, se o Harry quiser comer um pastel no mundo real, não vai ter dinheiro. Eu não sabia que os pais do Harry Potter também eram os pais da Larissa Manoela. E no banco, o Hagrid aproveita pra ir num outro cofre e lá ele pega um item ultra secreto. Deve ser o pó que todo mundo cheira pra achar que tá soltando magia. Depois disso, eles vão comprar a varinha mágica do Harry Potter e por algum motivo esse menino também já sabe soltar magia com a varinha. O cara é tipo o Messi das magias, tal qual a J.K. Rowling é o Messi da transfobia. E aí quando o Harry pega em uma das varinhas, até acende uma luz e sopra um ventinho no cabelo dele. É tipo quando você tem 13 anos e pega na sua varinha e descobre que ela tem uma segunda função além de fazer xixi. Daí o Hagrid simplesmente compra uma coruja pro Harry Potter. Você sabe quão irresponsável é isso? Coruja é um puta animal difícil de criar, não é igual o vira-lata caramelo que come tijolo e fica bem. Mas na verdade ele dá uma coruja porque os bruxos usam as corujas pra entregar correspondência, que é o que a gente vai ter que começar a fazer se o Haddad continuar taxando as compras da China. Daí o Hagrid conta pro Harry a história de como os pais dele morreram. Eles eram bruxos que tentaram deter o Voldemort, um bruxo super do mal que estava juntando seguidores e convertendo eles para o lado das trevas. É Star Wars essa merda. Enfim, o Voldemort matou todos aqueles que se opuseram a ele, incluindo os pais do Harry Potter. Mas por algum motivo ele não conseguiu matar o Harry. A magia dele não funcionou no bebê Harry Potter, apenas deixando uma cicatriz na testa dele. E absolutamente nada disso faz um... Primeiro que eu não sei porque que ele tentou matar um bebê. Não é como se um bebê fosse uma grande... a ele. E segundo, porque caralhos ele tentou matar um bebê com magia? Você tem noção? Gente, eu percebi agora que o Regina colocou o óculos.
né, no estilo Harry Potter pra ficar legal, hein? De quão fácil um bebê morre. Se você segurar errado o bebê, ele quebra o pescoço e morre. Se você der uma dose a mais de Tilenol, o bebê morre. Se você colocar o bebê pra completar sua zaga no torneio interclasse, a primeira bolada que ele tomar, ele morre. Eu ouvi dizer. Aí o maluco me vem com um papo de magiazinha pra matar um bebê. Me explica como que esse cara é o grande vilão da saga. E o Harry ainda ficou conhecido como o menino que sobreviveu. Como se fosse mérito dele ter sobrevivido. É tipo eu ser atropelado por um patinete e me chamarem de Homem de Aço. Não faz sentido mesmo, né? Mas eu gostava da saga Harry Potter. A verdade é que só usa magia quem não se garante na porrada. Por isso que você não vê um bruxo shapeado aí. E aí, sei lá o que aconteceu, mas o Voldemort desapareceu depois dessa. Quer dizer, acho que qualquer um sumiria depois de tanta humilhação. Depois de contar a história, o Hagrid entrega pro Harry uma passagem de trem pra Hogwarts. Mas a plataforma do trem não existe. A famosa plataforma 9 3/4. E o Harry observa que tem uns bruxos atravessando uma parede pra chegar nessa plataforma. E eles fazem isso na frente de todo mundo, tá? E ninguém liga que tem um monte de gente atravessando uma parede como se fosse um The Sims que você instalou muito mod mais 18 e agora tá tudo bugado. No trem, o Harry fica amigo do Rony, um bruxo pobre. E ele compra todo o carrinho de comida do trem porque também foda-se as outras crianças, elas que passam fome. E ele também conhece a Hermione, que chega toda intrometida pagando de inteligentona. Ela é aquele tipo de pessoa super agradável se ter por perto, que tá sempre te corrigindo em tudo, porque ela é extremamente insegura e quer mostrar que ela é esperta, sabe? Ô, Hermione, me passa água, por favor. Ah, a água, a H2O? Sim. E me passa o sal também, se der. Cloreto de sódio, né? E depois de pegarem um trem, um barco, um bicicletaxi e um dromedário, eles finalmente chegam em Hogwarts. Se eu tivesse que fazer tudo isso pra chegar na escola, eu já não ia. É meio foda que os caras sabem um monte de magia, mas eles têm que pegar trem. Se eles têm uma magia pra atravessar uma parede e sair numa outra plataforma de trem, por que eles não podem simplesmente já sair na plataforma de Hogwarts? O que tem de tão especial em pegar um trem? É tipo os caras reclamando que não dá pra andar de metrô no jogo do Homem-Aranha 2. Você é literalmente o Homem-Aranha 2 e tá querendo andar de metrô, filha da puta! Quer andar de metrô, arranja um emprego que você vai ter que andar todo dia. Já assina Spotify Premium que você vai ficar 2 horas escutando podcast todo dia. Aliás, você sabia que dá pra conseguir o seu Spotify Premium de graça? Ou algum outro serviço de streaming que você goste? Pois é só você usar o Honey Game. Ele é um aplicativo que te paga por compartilhar a sua internet. É só instalar no seu computador ou no seu celular e usar a internet como você normalmente já usa, que você já vai estar recebendo por isso. E fica tranquilo porque ele é 100% seguro e ele te paga direitinho. Pode procurar review na internet. E ele não coleta seus dados pessoais, ele coleta informações de sites. Por exemplo, se você visitar a Amazon, ele coleta informação dos preços dos produtos que você tá olhando. Claro que você não vai ficar bilionário com isso, igual Harry Potter, mas dá pra pagar uma Netflix, ou um Spotify, ou um Prime, ou pagar um lanchinho pra Morena pra vocês assistirem um filme. O que já tá ótimo pra quem não vai precisar fazer nada. É literalmente só instalar e usar a internet. Não é feitiçaria, é tecnologia. Se eu fosse você, eu nunca mais ia navegar na internet sem ganhar nada por isso. E você ainda pode aproveitar a promoção de Black Friday, na qual você ganha $7 totalmente de graça pra começar a usar o Honey Game. É só usar o meu código SEIJINHOXHoneyGame na hora de se cadastrar. Mas corre porque essa promoção só vai até dia 26 de novembro. Depois disso, o bônus é só $5. Então clica aqui no link da descrição ou escaneie esse código QR para começar a ganhar dinheiro agora mesmo com o Honey Game. Agora voltando pro vídeo. Enfim, quando os alunos chegam na escola, eles são divididos em 4 casas. Grifinória, a casa dos chatos. Lufa-Lufa, a casa dos maconheiros. Corvinal, a casa dos nerdolas. E Sonserina, a casa dos projetinhos de Hitler. E pra que serve exatamente essa divisão? Eu sei lá. Mas no final do ano, a casa que tiver feito mais pontos ganha uma taça. E aí você me pergunta, pra que serve exatamente essa taça? Eu sei lá também, porra! Ninguém quer ganhar uma taça, as pessoas querem ganhar uma viagem de formatura pra Porto Seguro. Aí o diretor da escola, o Dumbledore, também conhecido como Gandalf da Shopee, diz que a floresta proibida do lado de fora da escola é, pasmem, proibida.
A floresta proibida é proibida. Quem diria? Nunca imaginar uma coisa dessa. E também tem um corredor proibido no 3º andar que se alguém entrar ali vai morrer. Eu acho que isso é tudo que você mais quer escutar no seu primeiro dia de aula. Daí o Rony fala pro Harry que todos os bruxos que viraram do mal vieram da Sonserina. Então na hora do chapéu seletor escolher a casa do Harry, ele fica repetindo Sonserina não. E o chapéu fica meio bugado porque o Harry combina muito com a Sonserina. Quando a sua criadora é a própria J.K. Rowling, não tem muito como você ser uma boa pessoa. Mas o chapéu fica com dó e acaba colocando ele na Grifinória mesmo. E eu nunca colocaria meu filho nessa bosta dessa escola. Além de ter uma floresta proibida e um andar proibido, tem também um monte de fantasma solto pela escola, as escadas se mexem e os quadros estão vivos. Até o Lucas Inutilismo lá. Isso não é uma escola. É uma prisão de segurança máxima. Tem fantasmas e quadros vivos vigiando os alunos o tempo todo, escadas que se mexem para eles não conseguirem planejar uma rota de fuga e uma floresta proibida em volta da escola para você não conseguir escapar. Sem contar que a escola é rodeada de água. Eles 100% estão numa prisão. Daí eles têm aprender a voar na vassoura. Que eu tenho que dizer que, anatomicamente falando, é um dos piores meios de transporte possíveis. Acho que ninguém aí tem testículo, porque deve ser horrível andar nisso. Nem pra ter um banquinho de bike. Um dos alunos, o Neville, acaba se acidentando na aula. Até porque é uma ótima ideia você ensinar crianças de 11 anos a voar. Pra você tirar a carta é 18 anos, mas pra você sair voando na porra de uma vassoura, tá bom! E a professora leva o Neville pra enfermaria enquanto ela deixa os outros alunos sozinhos com as vassouras. Mas tá tudo bem, porque ela pede pra eles não aprontarem. E obviamente que as crianças aprontam. O Draco Malfoy, o projetinho de Hitler da escola, pega a bola mágica do Neville e sai voando. O Harry vai atrás dele e não só ele consegue recuperar a bola, como ele também demonstra uma incrível habilidade na condução da vassoura. Já pode ser diarista. Sim, esse Harry é insuportável, ele é bom em tudo que ele faz. E isso impressiona muito a professora Minerva, que imediatamente recruta o Harry para o time de quadribol. E quadribol é um esporte muito estúpido que também não acrescenta em nada nesse filme. Mas já já a gente volta nisso. Porque o trio dos idiotas, o Harry, o Rony e a Hermione, estavam voltando pro dormitório quando as escadas simplesmente se mexeram e deixaram eles no andar proibido. Que bonito! Nossa, que gostoso estudar nessa escola. Quer dizer que, além de ter um andar onde as crianças podem morrer, as próprias escadas podem simplesmente te mandar pra lá. Aí os caras vêm me falar que escola pública no Brasil que é ruim. E aí pro zelador não flagrar eles no andar proibido, a Hermione usa um feitiço pra abrir uma fechadura de uma porta que eles encontram e eles se escondem. Porque por algum motivo eles preferem correr risco de vida ficando no andar proibido do que simplesmente levar uma bronca do zelador. E atrás da porta que eles abrem tem a porra de um cachorro gigante de 3 cabeças. Por que tem isso numa escola? É tipo ter um tubarão no Wet n Wild. Enfim, eles quase morrem, mas conseguem escapar e a Hermione fica brava com o Harry e com o Rony. Só que foi ela que abriu a fechadura. E também não é culpa de nenhum deles que a escada mexe. No Halloween, a Hermione se isola no banheiro pra chorar porque o Rony chamou ela de chata sabichona. O que realmente ela é. Ela podia revidar chamando ele de pobre. Só que daí, o professor Quirrell entra gritando desesperado no salão principal, dizendo que tem um troll solto nas masmorras. Claro, né? Por que não teria mais um risco à segurança das crianças solto por aí? Os professores evacuam os alunos enquanto o Harry e o Rony decidem buscar a Hermione, ao invés de simplesmente chamar um professor e avisar que ela tá no banheiro. O troll quase mata a Hermione, mas o Harry e o Rony chegam pra ajudar. E eles conseguem derrotar a criatura. Os professores finalmente chegam muito bravos e cobrando uma explicação. E a Hermione, por algum motivo, assume a culpa, sendo que ela não teve culpa de nada, dizendo que ela achou que ia conseguir derrotar o troll sozinha. Essa escola me deixa muito puto. Cara, vocês são crianças de 11 anos de idade. Vocês não têm que se justificar pra esse bando de velhaco que deixou um troll solto por aí. E o Harry fica muito desconfiado que foi o professor Snape que soltou o troll, porque ele tá com a perna machucada. Sendo que isso não significa nada também, ele pode apenas gostar muito de BDSM. Essas e-girls de hoje em dia gostam de umas paradas meio sinistras. Então chega o dia do jogo do quadribol. O quadribol é basicamente um basquete, só que voando na vassoura. Você tem que arremessar uma bola dentro do ar. Só que o diferencial, além da vassoura, é que tem um pomo dourado
minúsculo que fica voando pela arena. E quem conseguir pegar esse pomo automaticamente vence o jogo, independente de quanto tiver o placar. Esse é o esporte mais idiota que eu já vi. Imagina se no futebol tivesse um jogador de cada time responsável por achar uma moeda de 5 centavos no gramado. Esse é quão idiota. Aí esse filme é meio... tipo, revendo agora eu achei meio esquisito, né? Mas quando criança a pessoa gosta, né? É esse esporte. E o pior de tudo é que o Harry ficou responsável por essa função de achar o pomo dourado minúsculo. É só alguém dar um tapa no óculos dele que acabou o jogo pro Harry Potter. Enfim, no meio da partida, alguém enfeitiça a vassoura do Harry e ele perde o controle. Sim, aparentemente nesse esporte idiota também qualquer um consegue interferir no jogo do lado de fora, porque a arbitragem não faz absolutamente nada a respeito disso. O Rony e a Hermione desconfiam que seja o Snape que esteja interferindo, até porque de fato ele está proferindo algum feitiço. Então a Hermione faz a coisa mais sensata e bota fogo na roupa dele. E nem era ele quem tava enfeitiçando a vassoura do Harry. Isso daí foi completamente de graça. É tipo quando você coloca fogo no carro do seu professor de biologia pra ele não conseguir voltar pra casa e descobrir que você também colocou fogo na casa dele. O Harry tem o controle da vassoura, consegue pegar o pomo e vence o jogo. E tudo isso que acabou de acontecer não tem importância nenhuma na história. A porcaria do filme tem 2 horas e meia. E acontece um monte que no Natal, na volta pra casa, e o Harry ganha um misterioso de um remetente misterioso. É uma capa de invisibilidade, ou a capa do chroma key. E isso também não é feitiçaria, é tecnologia. Se for assim, até eu ter uma blusa da invisibilidade também. E o Harry usa essa capa da invisibilidade pra entrar na parte restrita da biblioteca, porque o Hagrid, sem querer, citou o nome de um tal de Nicolas Flamel, quando o Harry foi perguntar pra ele por que tem um cachorro de na escola. As crianças já sacaram que o cachorro tá ali pra proteger alguma coisa, e essa coisa provavelmente é a coisa que o Hagrid trouxe do cofre. Ele só não sabe exatamente o que essa coisa é. O Harry não encontra nada sobre o Flamel, mas no corredor ele se depara com o professor Snape intimidando o professor Quirrell. E ele fica mais desconfiado ainda que o professor Snape seja do mal. Mas novamente isso não significa nada, talvez seja só alguma kink dele. A Hermione volta pra Hogwarts e ela descobre que o Flamel é o cara que tem a pedra filosofal, uma pedra que é capaz de te dar a vida eterna. Ou seja, esse é o item que o Hagrid pegou do cofre, esse é o item que o cachorro tá protegendo. Sim, uma pedra de poder ilimitado que qualquer um mataria pra ter, tá escondida na porra de uma escola. É tipo esconder a cura do câncer numa kitnet em Londrina. Os três novamente vão falar pro Hagrid avisar que o Snape provavelmente tá tentando roubar a pedra filosofal. Mas o Hagrid não dá muita bola porque ele tá animado demais com o ovo de dragão que ele ganhou de um desconhecido do bar. O Draco Malfoy dedura o Harry Potter por ele ter saído à noite pra ir falar com o Hagrid, e todo mundo fica de castigo, inclusive o Malfoy, porque mesmo que ele Malfoy e já voltou, ainda assim ele saiu depois do toque de recolher também. E o castigo por ter saído à noite, obviamente, é ir à Floresta Proibida à noite. Muito lógico, faz muito sentido. É tipo você quebrar uma regra boba da escola e seu castigo você passar uma noite na Cracolândia vestido de PM. Tudo bem que eles estão com Hagrid, mas eles estão acompanhando Hagrid porque ele encontrou sangue de unicórnio na floresta. Ou seja, tem um psicopata matando o unicórnio e eles vão levar 4 crianças de 11 anos pra investigar. Obviamente que isso dá muito errado e eles quase morrem. Porque o Hagrid simplesmente deixa o Harry e o Malfoy sozinhos na floresta. E os dois encontram um chupacu de Goianinha chupando sangue do unicórnio. Eles só não morrem porque um centauro salva a vida deles. Daí o Hagrid diz que o sangue de unicórnio te dá muita vitalidade. E provavelmente o Voldemort tá atrás desse sangue porque ele saiu muito enfraquecido da batalha contra os pais do Harry. Mas não sei exatamente como eles chegaram nessa conclusão de que é o Voldemort. Qualquer broche iria atrás do sangue de unicórnio, isso é a cura pra impotência. Mas a Hermione diz pro Harry não se preocupar porque enquanto o Dumbledore estiver por perto, o Harry está seguro. O Dumbledore tá bastante seguro sim, Harry. Daí o imbecil do Hagrid diz que ele ensinou aquele desconhecido que deu ovo de dragão pra ele a acalmar o cachorro de 3 cabeças. E o Harry
Harry Potter fica maluco da cabeça, porque essa pessoa provavelmente é quem tá tentando roubar a Pedra Filosofal. Então de noite eles saem pra proteger a tal pedra, porque mesmo com toda essa merda acontecendo, com evidências de que Voldemort voltou, a porcaria do Dumbledore tá fora da escola. Eu juro que ia cometer o oposto de viver na frente desse velho. Por conta disso, coube às crianças de 11 anos proteger a escola. Eles chegam na sala do cachorro de 3 cabeças, quase morrem, porque eles não percebem que o cachorro tá em cima deles, mas eles conseguem entrar na masmorra que estava sendo protegida pelo cão. E para eles chegarem até a Pedra Filosofal, primeiro eles precisam passar por um tabuleiro de xadrez gigante. E a única maneira de passar por ele é jogando xadrez e vencendo. Só que nesse jogo, o Harry, a Hermione e o Rony são peças do jogo. E as peças atacam de verdade. Eu acho muito engraçado que a pessoa que projetou essa masmorra realmente achou que um tabuleiro de xadrez é um bom mecanismo de defesa. O bruxo que quer roubar a Pedra Filosofal simplesmente vai jogar um feitiço na peça do rei, quebrar ela e vencer o jogo. Mas enfim, essas crianças não têm malandragem nenhuma e elas jogam direitinho o xadrez. Nosso amiguinho Rony até se sacrifica para que o Harry consiga dar o checkmate. O Harry pede pra Hermione tirar o Rony de lá porque ele se machucou jogando xadrez. Primeira vez na história que alguém se lesiona jogando xadrez. E o Harry vai atrás da Pedra Filosofal, mas ele acaba encontrando o Professor Quirrell, que era o verdadeiro vilão esse tempo todo. E ele pede pro Harry se olhar no espelho mágico porque o espelho revela aquilo que você mais deseja. E ele quer que o Harry use isso pra encontrar a Pedra Filosofal. E de fato ele vê que a pedra tá no bolso dele, mas obviamente que ele não conta isso. E aí o professor tira o turbante dele, revelando que o Voldemort tá vivo na parte de trás da cabeça dele. É a coisa mais engraçada do mundo. A cara dele fica toda esticada, parece aqueles filtros do Instagram de trocar cara. Que situação deplorável vive o Voldemort. O cara não consegue nem matar um bebê e agora vive de aluguel na calvície de um professor. E pra você ver também como é complicado viver com o salário de professor. Às vezes você tem que alugar sua careca pro Lorde das Trevas pra você conseguir pagar o aluguel. O Harry, que não é bobo nem nada, ataca o professor e por algum motivo as mãos do Harry queimam ele. Então ele simplesmente mata o professor. Isso eu tenho que confessar que eu gostei bastante. Não tem que ter dó não, Harry. Essa escola desgraçada mata todo mundo. Depois disso, Dumbledore aparece pra dizer que eles decidiram destruir a Pedra Filosofal. E mais, ele diz que o amor da mãe do Harry ainda vive dentro dele. E por isso que as mãos dele queimam o Professor Quirrell. Eu não sei porque ele foi contar isso. Agora o moleque nunca vai conseguir bater uma. O amor da mãe dele tá na mão dele. Como que ele vai conseguir fazer alguma coisa depois disso? Aí chega aquela hora que todos nós estávamos esperando muito. A hora de anunciar qual casa vai levar a taça. E a Grifinória fica em último. Isso graças ao Harry, ao Rony e à Hermione, que perderam vários pontos. Eles ficam até atrás da Lufa-Lufa, que mesmo só tendo maconheiro, ainda consegue ficar em terceiro lugar. Em segundo lugar fica a Corvinal. E em primeiro lugar, obviamente, você sabe que por eliminação ficou a Sonserina. Mas por algum motivo, a Sonserina não sabe disso. A hora que o velho anuncia que eles ganharam, eles comemoram que nem Copa do Mundo. Como se já não fosse óbvio que eles ficaram em primeiro. O cara já anunciou as 3 últimas. É claro que vocês ganharam, só sobrou vocês. Quão burras são as outras 3 casas pra esses idiotas terem ficado em primeiro? Quer dizer, na verdade, eles não ficam em primeiro, porque rola o maior tapetão, a maior roubalheira que eu já vi na minha vida. O Dumbledore anuncia que devido a recentes eventos, ele vai dar mais pontos à Grifinória. Ele dá 5 pontos pra Hermione por ela ser muito inteligente. Ele dá 5 pontos pro Rony por ele ter jogado o melhor xadrez que essa escola já viu, sendo que ninguém viu. Tava literalmente só os 3 lá embaixo. E dá mais 5 pontos pro Harry pela coragem dele. Assim, os advogados da Grifinória são muito fodas, porque com isso a Grifinória passa a Sonserina e fica em primeiro. Depois os caras me perguntam, ai, por que será que os bruxos da Sonserina ficam malvados? Por que será? Os caras foram roubados na cara dura, humilhados na frente de todo mundo. Tinha que instaurar uma CPI pra investigar essa Grifinória. Tudo corrupto, ladrão. Enfim, essa escola é horrorosa e ela só poderia ter sido invenção da J.K. Rowling. E assim que termina Harry Potter e a Pedra Filosofal. O filme não faz sentido nenhum. Tudo bem que eu não... Qual filme que faz sentido, né? Tipo, alguns sim, né? Mas, tipo, de ficção, qual é o que não faz sentido? E não faz sentido, né?
Gostei aí do plano de Reginho. Vou deixar o vídeo do canal dele aqui na descrição. Passem lá para dar uma força pra ele, beleza, gente? É isso. Li os livros e pode ser que as coisas que não fazem sentido no filme façam sentido nos livros, mas... E quem que leu o livro e assistiu o filme, e quem só assistiu o filme como eu. Só fez assistir o filme. E tem coisas aí que até hoje não entendi mesmo. Eu preciso assistir realmente, bom, assistir não, ler o livro, né? Não tô nem aí, eu não vou ler coisa da J.K. Rowling. 2h30 disso já foi o meu limite. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Deixe um gostei se você gostou. E deixe nos comentários mais sugestões de vídeos. É isso aí, até a próxima. E é isso aí. Tchau, até a próxima, gente.